No capítulo 19 do profeta Jeremias, o Eterno dá um comando ao profeta para comprar uma botija de barro, um vaso de barro na casa do oleiro, e levar os anciãos para ali a porta do vale de Inom, ali onde ficava o monturo, ali onde se faziam feitiçarias, onde edificaram para Moloque. E ali ele iria lançar essa botija, esse vaso no chão, demonstrando o que Deus faria com o povo ali de Jerusalém, porque estavam todos desviados, estavam todos fazendo abominações no que era o quesito de santidade e nunca se corromperam com a idolatria. Eles tinham sacrificado até crianças, sacrifício de crianças. A abominação entrou ali no povo de Jerusalém e Judá se afastou da presença do Senhor e vieram já as profecias e as condenações, porque Deus traria juízo. Deus traria juízo e de fato Jerusalém vai ser assim açoitada por Babilônia, será destruído, o templo será destruído. Isso é consequência do pecado. E a lei era rigorosa. E esse ato de pegar uma vasilha, uma botija, um vaso de oleiro de barro e lançá-lo no chão era um ato conhecido como Ketsassá. Ketsassá, está escrito aqui, Ketsassá. É normalmente transliterado como Kezazá, com Z, mas não é Tsatsá, porque Tsad é T-S, Ketsassá. Esse é um costume, embora não está especificamente na Torá, mas é um costume judaico de pegar uma vasilha. Nós vemos algumas passagens onde se quebram vasilhas, né, como sinal de juízo. Gideão também fez isso. Agora, esse Ketsassá normalmente era aplicado quando um jovem era pródigo, um jovem era mau gastador, mau administrador dos bens do pai, era dado a bebida, sumia, desaparecia e dava dores de cabeça. Nós sabemos que a lei era punitiva, era rigorosa, e um filho que amaldiçoava os seus pais, que era rebelde, ele era levado para fora da congregação, você pode ver isso em Deuteronômio 21, categoricamente, e ele era morto. Havia uma pena capital para os filhos rebeldes, desobedientes, principalmente que amaldiçoavam aos pais e faziam coisas que eram blasfêmia. E ali morriam, eram condenados para que o povo temesse. A lei não dava moleza, não dava moleza. Mas havia filhos que não eram talvez violentos, mas estavam malgastando, eram preguiçosos, ociosos, vagabundos e estavam nesse vai e vem. E a população se juntava, cada um pegava um vaso, quando ele voltava das farras, eles podiam fazer isso, pegavam um vaso e quando ele estivesse voltando, eles o destituíam, os anciãos o destituíam da comunidade e a família não podia fazer nada por ele. E lançavam os vasos como um decreto de destituição, exclusão, e ele extirpavam esse mal. Esse jovem tinha que ir embora, era um caso perdido, e o decreto de maldição ficava nesse jovem. Agora nós vamos para a parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo relatada por Yeshua em Lucas capítulo 15, e você vai ver claramente ali a partir do versículo 18, quando já o jovem se arrepende, ele cai em si, ele está literalmente no chiqueiro, cheio de porcos ali, de fedor. Olha que condição ele chegou. E ele decide voltar. Eu quero fazer aí um parênteses e salientar por que existe a parábola da ovelha perdida e também a do filho pródigo. Eu sou pastora já há alguns anos, tenho lidado com muita gente que de fato se perdeu, se desnorteou, e como pastor tive que ir na casa dessa pessoa, tive que ir na casa da família para reatar, para muitas vezes pedir perdão, para também perdoar, para as pessoas se reconciliarem, enfim. Já estive em casos tão difíceis onde tive como pastor estar reatando, enfim, tanto em relação à minha pessoa, como entre família, entre casais. Isso é lícito, porque a ovelha, quando se perde, ela não se perde porque ela quer. Ninguém se perde porque ele quer. Quando eu estou, às vezes, numa cidade grande como São Paulo, é muito fácil se perder no trânsito. Isso acontecia normalmente quando não existia o GPS. A gente se perdia sem querer, meu Deus, estamos perdidos. Então, o se perder, o ato de se perder é um acidente de percurso. E a ovelha, por não, às vezes, estar ligada ao pastor, ela tem um vacilo e se perde. Quem já não se perdeu? E o pastor tem a obrigação de buscá-lo.
Então, quando alguém se perde, precisa haver uma atuação. Digo isso como pastor, de ir até a ovelha, cuidar a ovelha, tratá-la, reconciliá-la, enfim, haver um reatar no mundo espiritual, enfim, para que haja, logicamente, essa função gloriosa do pastoreio. Mas o filho pródigo, o pai não vai atrás dele. Por quê? Porque há uma diferença entre uma ovelha perdida que precisa ser resgatada, que precisa ser ajudada, em relação ao filho pródigo. O pródigo, ele sai em primeiro lugar porque ele quer. Ou que está perdido, ele se perde sem querer. Agora, o filho pródigo, ele usa de dolo, de maldade, há um propósito maligno nisso. Ele é malandro, em outras palavras, ele é malandro, ele atua com maldade, atua com provocação. Ele saiu para dizer, ninguém toca nele, ele quer injustamente a herança, pode dar tudo, não tem problema, não tem problema, vamos ficar tranquilos. E às vezes um pastor tem que ser assim, até um pai de família tem que ser assim. Se o filho é pródigo, tem que deixá-lo ir. Ele, se tiver um pingo de senso crítico ou de sã consciência, em uma hora com certeza irá reconhecer a bênção que é estar na casa, na bênção com o pai. Isso acontece no meio da igreja também. Então há pessoas que elas precisam, porque o pródigo ele precisará chegar, entre aspas, até o fundo do poço, esse estágio final, que é conhecido normalmente como fundo do poço, é o mais baixo estágio, vamos falar assim, espiritual, moral, e aí ele precisará reconhecer o que aconteceu, que pecado, que erro ele cometeu. Todos nós podemos ser pródigos e Deus nos deixará à vontade para que, ao descer nesses degraus da imoralidade, da rebeldia, às vezes agindo injustamente contra os princípios santos, possamos chegar num topo final, no fundo do poço, espiritualmente falando ou alegoricamente falando, e aí precisaremos ter uma alternativa, que será o arrependimento. Se alguém desceu as ladeiras, como o filho pródigo, literalmente chegou no chiqueiro, imagina o cheiro, esse chiqueiro simboliza muita coisa, imoralidade, baixeza, o ponto final, sabe? Ponto final. Tomara que nunca possamos descer a esse nível. Mas eu conheço gente que desceu a esse nível e ali ele caiu em si. Ele caiu em si e disse, peraí, eu estou errado, olha o que eu deixei, olha a casa do meu pai, olha o que Deus me deu, olha as bênçãos que eu recebi, isso é necessário. Repito, só terá uma alternativa, o arrependimento. E esse é o meu cuidado, porque hoje está se pregando o evangelho que não necessita de arrependimento. Hoje esse modernismo, tudo que é progressismo, tudo que se refere a essas ideologias modernas, e principalmente a mocidade detesta entrar pelo caminho do arrependimento. E o arrependimento é vital para que haja santificação, para que haja uma moral equilibrada. Uma pessoa que não reconhece seus erros, uma pessoa que não reconhece seus pecados, uma pessoa que não reconhece o quanto ele lesou, o quanto ele atou fazendo coisas erradas, uma pessoa que começa a cauterizar sua consciência, isso é maligno. Tome cuidado quando alguém não te prega mais sobre arrependimento. E eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você está, por favor, se prega sobre arrependimento? Você que é líder, que é pastor, você que ministra, você prega arrependimento? Por favor, me deixe um comentário. Sei e quero ter esperança e sei que há pessoas que ainda pregam e falam de arrependimento. Deixe um comentário se você é pastor, se você ministra e deixe sua opinião. Eu quero ver sua opinião em relação o evangelho do arrependimento, porque não haverá glória de evangelho do reino se não há arrependimento. Arrependei-vos e convertei. O primeiro passo é, logicamente, o arrependimento. Peraí, aonde eu estou? E depois, lógico, a conversão, que é converger e se dirigir para a casa do Pai. Enquanto não há arrependimento, a pessoa ficará no chiqueiro, ficará na mais baixa das escadarias ali, desses degraus para a imoralidade ou para o afastamento do próprio Eterno. Isso é algo seríssimo, é algo muito sério. Então eu preciso sempre me arrepender, eu preciso sempre pedir perdão a Deus, eu preciso pedir perdão a pessoas, eu preciso pedir perdão em questões sociais no dia a dia, pedir desculpas, me retratar, porque isso é nobreza, é nobreza.
Agora, o que acontece? Esse filho caiu em si e decide voltar. Decide voltar. E o pai, olha a característica do pai, ele sabe que ele vai voltar. O pai não tem uma crise, meu filho vai me deixar, meu filho vai pegar a herança. Não, dê tudo que ele precisa, não, deixa ele, fica tranquilo. Essa é a moral de um pai equilibrado, um pai que tem certeza que na sua casa a bênção, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a estruturação do céu. E ele diz, pode ir embora, eu sei o que há dentro de casa. E você precisa sair para valorizar. Para valorizar. Isso não estou me referindo somente ao contexto igreja, tá? Isso pode acontecer dentro de família, dentro de contextos em relacionamento com pessoas, casais, enfim, tantos relacionamentos que podemos ter profissionalmente, em empresa. Há quanta coisa que pode acontecer onde uma pessoa não está valorizando a essência boa que foi lhe dada através de uma pessoa pela bênção de Deus. Isso é importante. E lógico, a pessoa vai ter que perceber, vai ter que perceber. Também digo, faço um parênteses aqui. Quando Deus te ordenou para sair de um lugar, isso já aconteceu comigo, quando Deus te ordenou, porque você viu safadeza, você viu pecado, você viu essa balança onde há injustiça, 2 pesos, 2 medidas, onde há conveniências malignas, onde há algo que você realmente não faz parte mais, ou algo que está se fazendo que não faz parte da sua moral, da sua ética, da sua espiritualidade, você tem liberdade de ser a igreja, ser a empresa, ser a família, ser quem for. Você tem liberdade para dizer, eu não quero mais isso. Principalmente se é Deus que está te dirigindo, por favor, é necessário. Porque eu já fiz isso. Há muitos lugares que o Senhor me disse, não ande mais com esse tipo de gente, não ande mais com esse tipo de pessoa, não se junte mais com esse tipo de pastores, não se junte mais com esse tipo de... Por favor, é necessário. Isso no cotidiano, até familiar, você tem que entender que há pessoas da sua família que não vão entender o que Deus tem para você e não querem o teu bem. Gente da tua família não quer, às vezes, não ter o teu bem. Aconteceu com José. Então, queridos, é muito relativo isso, precisamos analisá-lo. Agora, o pai sabia que o filho iria voltar. Ele sabia. Eu garanto que há aqui dentro. Eu garanto o que há. É um pai que tem a certeza que tem dado amor, graça, virtude, sustento, alimentação, cuidado, abrigo para o seu filho. Muito bem. E ele estava aguardando. Então, aí surge uma crença, por favor. É uma crença sempre, hipoteticamente, eu não estou afirmando nada categoricamente aqui, mas se crê que o pai correu na frente aqui, em Lucas 15, diz que correu, movido assim de uma íntima compaixão, Olha, o versículo 20 diz assim, levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, irmão, ninguém talvez lembrava mais daquele jovem, só o pai de longe dizia, meu filho está voltando, o cara estava perebento, sujo, fedendo a chiqueiro, mas o pai de longe o avista, talvez vinha com fome, cambaleando, e diz, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, aí sim o pai se movimenta, porque até então o pai não tem se manifestado nessa procura do filho. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aí o filho se arrepende, se prostra diante dele e pede perdão. Coisa linda, coisa maravilhosa. Que glória é quando um pecador se arrepende de alguém, reconhece o seu pecado, reconhece o seu mal e conhece a glória do Salvador Jesus Cristo. Isso aconteceu comigo, se aconteceu com você, dá glórias ao Senhor. Mas se crê que o pai se adiantou, porque talvez se alguém da aldeia, o lugar onde eles estavam morando, na cidade, podia pegar um vaso e chamar gente, tá? O pródigo está voltando, o qual não sabemos o nome. O pródigo, inclusive, a palavra pródigo, muita gente nem sabe o significado. É mal gastador, mal administrador, uma pessoa que gasta e não tem dimensão de administração. E normalmente isso acontece emocionalmente para depois acontecer nas finanças, em casa, com relacionamento. Agora, o que aconteceu? Antes que houvesse um decreto da população condenando esse rapaz, o pai se adianta e diz, eu te perdoo, eu decreto bênção. Isso simboliza
que a bênção do Pai Celestial corre mais rápido do que o decreto de maldição do povo. A bênção do Pai anda mais veloz, eternamente mais veloz do que os decretos de Satanás. Porque tenho visto muita gente embaixo, sofrendo com decretos do diabo, com decretos de maldição. E eu sempre pergunto, quem foi que decretou coisas malignas na sua infância? Quem foi que te perturbou? Quem foi que te engaiolou? Te aprisionou com palavras, com decretos de pobreza, de angústia, de dor, de violência, de derrota? E há muita gente que está presa com isso, está presa a cadeias malignas. E eu quero te falar uma coisa, se você me escuta, o Pai é mais rápido, passa na frente dos decretos do diabo, e ele está dizendo, eu te perdoo, eu te abençoo. O próprio Yeshua, que morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré, ele vai na frente dos decretos de maldição. Não sei que praga está assolando a tua vida, mas o decreto do Senhor vai na frente, aleluia. Se você quer nisso, glorifique ao Senhor. Quanta coisa que pode fomentar tua cultura educacional, tua psique, teu âmago, tua subconsciência. Tem coisas que te aprisionam, você não pode ser feliz, são decretos que são de derrota, de maldição, mas o Senhor diz, eu corro na frente. O meu decreto santo é mais veloz, e essa palavra te alcança. E eu declaro espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de ações demoníacas, espírito de doença, coisas malignas e decretos do inferno caiam por terra, porque a glória do Eterno se manifesta de uma forma gloriosa. Antes que o inimigo lance a botija te condenando, o Senhor te diz, eu te abraço e eu te dou vitória. Então nós precisamos entender que é necessário haver arrependimento. Você precisa de arrependimento? Hoje é o dia de se arrepender. Que o Eterno te abençoe e que essa palavra fique gravada no seu coração. Venha estudar conosco, temos muita coisa preciosa na Universidade do Reino. Estude conosco, você vai estar ajudando uma obra social preciosa. Que o Eterno te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração.